Muito bem, vamos girar o assunto aqui. Paulinha, a gente está quase indo para o break, mas eu queria que você fizesse um esquenta para o nosso próximo bloco. O que a OMS e a Unicef falaram sobre a reabertura das escolas, hein? E a Unesco, amor. São as três juntas agora, revendo as posições marcadas em maio e agora considerando essencial a abertura das escolas. Eu acho que o Adriles nem quer comentar esse assunto não no bloco seguinte. Acho que ele vai ficar tranquilinho. Muito bem. É só isso, Paulinha? Achei que você ia falar mais. Não, eu faço tudo? Você falou e aí, produção? Faz tudo, rápida. Paula. Faz tudo, por favor. Faço tudo, tá bom, gente. Então é isso aí. OMS, Unicef, Unesco se juntaram e agora recomendam aos governos que coloquem como prioridade a reabertura das escolas. Então foi lançado um novo guia trazendo em detalhes como seria essa reabertura, claro que com as medidas, né, sanitárias necessárias para que isso aconteça. E aí temos pais, por exemplo, preocupados a respeito de uma teoria que existia ali de que as crianças contaminariam as suas famílias ou seria mais fácil a contaminação dentro da escola. Então eles já têm ali alguns dados que trazem uma situação um pouco diferente a respeito do papel das crianças na transmissão da Covid. Então, o que se sabe é que crianças menores de 10 anos, aparentemente, têm menor suscetibilidade à infecção do que os adultos. E aí, depois, quando mais adolescentes, vai ficando mais parecido com os adultos, né? A contaminação. Sob a transmissão no ambiente educacional. Então, essa história de que talvez as crianças se contaminassem e contaminassem professores, parece que o que tem sido visto é o seguinte: quem contamina são os adultos. Os adultos são os principais transmissores da infecção. Então, estudos em ambientes educacionais sugerem que a introdução do vírus geralmente começa com esses adultos infectados. É a transmissão entre funcionários muito mais comum do que a transmissão entre funcionários e alunos. E isso tudo sempre lembrando que existem ali essas estratégias, né, de distanciamento, enfim, medidas que inclusive nesse guia vem com estratégias para cada idade, né, o que pode ser aplicado para cada idade. Mas a recomendação geral é que, de fato, os governos priorizem a abertura das escolas, ao invés, por exemplo, de bares, restaurantes ou, quem sabe, praias. Aqui é um questionamento que muita gente fez, né, com esses feriados lotados nas praias, porque as crianças representam cerca de 8,5% dos casos de Covid-19, então muito pouco do total global. Pouquíssimas mortes, e aí eles dizem assim, em contraste, o fechamento de escolas tem claros impactos negativos na saúde, educação e desenvolvimento infantil, na renda familiar e na economia em geral. Então essas são as novas orientações dessa tríade Unicef, Unesco e OMS. Muito bom, Paulinha, excelente resumo pra gente. Você quer começar? Posso, quer? Então, por favor. O próprio comentário da Paulinha, a enunciação, já dá um comentário que tem que ser hegemônico, né? Tem bares, tem restaurantes, tem ruas, praças, todas aglomeradas, todas. São Paulo, por exemplo, que é onde a gente está agora, tá tudo. Todas as pessoas estão nas ruas, em atividades formais, trabalhistas, de recreação, de entretenimento, todas as pessoas aglomeradas. Os números de mortes, os números de infectados vêm caindo progressivamente ao longo do tempo. Não tem outra justificativa para manter escolas fechadas, a não ser um tipo de elitismo pseudo-intelectual que é pernóstico. Não só pernóstico, como perverso. Uma criança na escola, sobretudo uma criança mais pobre, ela come na escola, ela socializa na escola. Ela sai, muitas vezes, de um lar disfuncional em relação com o problema de falta de dinheiro, de agressividade, de alcoolismo, de má comunicação. Ela aprende o que é por óbvio na escola e ela pode alçar uma ascensão social na escola. Você perdeu um ano letivo, sendo que todas as outras atividades estão abertas, é de um absurdo assim, inaceitável. E é importante salientar, a responsável por esse absurdo é a senhorita OMS. O nosso querido Tedros
disse de maneira muito clara que o mundo tem que estar preparado para próximas pandemias. A primeira preparação é tirar esse incompetente desse Tedros e toda essa diretoria incompetente da OMS que forçou o mundo a se isolar de maneira sem cálculo. O nosso Zé Maria já se alientou aqui, Osmar Terra tinha razão, Bolsonaro tinha razão, eu, modestamente, tinha razão. Esse isolacionismo só atrasou a vida das pessoas, não causou nenhum tipo de melhoria em todos os países. A Suécia está aí, não fechou escolas, as escolas estão abertas, aglomeradas, sem sequer medidas de distanciamento social. Crianças com menos de 10 anos são menores vetores de transmissão da doença. Se eventualmente alguém se sentir ameaçado pelo corona, simplesmente não abrace seus netos, não abrace seus filhos. De alguma forma, mantenha um distanciamento vertical. Não há nenhuma razão plausível para tolher as pessoas a irem a escolas, a não ser um ranço pseudocientífico de achar que está certo e impedir a ascensão dessas crianças ao futuro. Muito bem. Joel, eu estava pensando aqui, a OMS foi uma das primeiras a pregar o isolamento social, pedir o distanciamento para que as pessoas respeitassem isso, inclusive fez isso com as escolas, incentivou para que as escolas se fechassem. Agora ela inverte, ela muda e ela deixa os governos também numa situação muito complicada, né? Porque os governos seguiram exatamente o que ela pregava e agora ela, pelo menos a nota que eu li, o manual que eu li, que a OMS editou, ela diz que é importante os governos priorizarem isso. Mas, olha, os governos estavam seguindo a orientação dela, não é, Joel? Ou eu tô ficando maluco? Paulo, acho que o que está faltando você considerar aí é o timing de diferentes medidas, né? Os países mais bem-sucedidos no combate ao coronavírus incluíram, no início, o fechamento de escolas. Inclusive países até que foram mais liberais do que como o Japão, mas o próprio Japão parou de ter aulas na escola num primeiro momento, para você evitar que a curva crescesse muito, para você conhecer melhor, e depois as aulas voltaram, não só no Japão, como diversos outros. A questão é você achar que qualquer medida é para sempre, ou até surgir uma cura. Eu não estou lembrado de que a OMS ter falado disso, não. Acho que a proposta sempre foi, num primeiro momento, você precisa ter um isolamento, você precisa quebrar essa curva, você precisa começar a testar, e daí você pode administrar o contágio de uma maneira mais racional e menos letal. Foi o que alguns países conseguiram fazer de maneira mais bem-sucedida. Mas você defende que as escolas sejam reabertas? Sim. A gente deveria estar voltando às aulas. Eu entendo também que não é a maldade das pessoas, do elitismo que faz isso, Adriles. Muitas vezes é o medo de pessoas que têm filhos. É o medo das pessoas que têm filhos de colocarem os filhos. E eu entendo. Mas a gente já conhece cientificamente que a criança, primeiro, o número de que tem complicações sérias é muito baixo, o contágio partindo de crianças para adultos também é muito baixo, então nós temos motivos bons para dizer, se a gente já está tolerando a abertura de bares e restaurantes, muito mais a gente deveria estar pensando e tendo feito já a abertura das escolas. Eu faço minhas as palavras da Priscila Cruz, do Todos pela Educação, que o Adriles até citou outro dia que o Brasil pagará um preço muito alto por ter aberto bar antes de escola. A pressão econômica falou mais alto aí, mas o futuro do país pagou um preço. Vamos ouvir quem é mãe nessa história. Paulinha, o que passa pela sua cabeça? Na minha cabeça tem uma obra aqui em casa, muitas crianças, 2 presas há 6 meses aqui. Eu confesso que eu senti boas notícias, porque, gente, é uma pandemia, as coisas vão sendo descobertas, as análises vão sendo feitas. Eu tenho medo de mandar meus filhos para a escola, como vocês sabem, eu sou essa pessoa hipocondríaca. Mas, trazendo essas outras notícias, baixo índice de contágio entre as crianças, são notícias novas para mim, porque é isso, vão sendo testadas, as escolas vão abrindo. Por outro lado, a minha irmã está retornando aulas agora em Portugal em setembro, já com a expectativa de haver um fechamento mais para frente, porque o número de casos ali também aumentou. Então, eu acho que é muita dúvida, né? O que acontece, por exemplo, se um aluno apresenta uma febre, um pai é diagnosticado, vai haver o fechamento? Tudo bem para as crianças? É legal também chegar lá, achar que tudo voltou ao normal e aí depois não, ficar mais 15 dias em casa? Ou é assim que vai ter que ser, porque vai demorar mais 1 ano? Eu sei que eu fiquei um pouco confortada com essas novidades, porque eu acho que é isso, a gente está vivendo uma pandemia em tempo real, então a gente vai descobrindo coisas
avaliando e tomando as atitudes mais pé no chão possíveis, porque acho que é isso que o Joel falou. Os pais, eles têm medo. Eles têm medo do que pode acontecer para os seus filhos, mais do que para eles próprios. Eu acho, não sei, pelo menos é isso. E a questão do distanciamento social com as crianças, Adriles, lamento te informar, mas é impossível. Pois é, não, mas não existe isso, assim. É assim, só se separar de casa. Mas eu não estou fazendo preconização do distanciamento. Na Suécia, ninguém está fazendo distanciamento. Não, eu acho que é meio impossível, assim. A questão de quem mora com criança, não há distanciamento, entendeu? Mas eu acho que essas notícias são boas, sabe? Que bom, então, que é baixo o índice de contágio entre crianças. Que bom que hoje tem normas aí para diferentes idades e a gente pode, de fato, pensar nessa reabertura e as pessoas se responsabilizarem por, de fato, colocarem isso em prática, porque fica também um jogo, né? O governo vai autorizar, a escola quer abrir, a OMS deixou, pais vão mandar ou não querem mandar. Tem pesquisa, as escolas particulares estão mandando pesquisa o tempo inteiro, né? Você mandaria seu filho para a escola hoje? Você quer ficar remoto? Só uma retificação. O distanciamento que eu falei é em relação à população mais frágil. Crianças com avós, crianças com pessoas mais doentes. Mas é que é difícil, entendeu? Estar no mesmo ambiente. Fala, Joel, em seguida o Vini. Só um ponto, a gente sempre traz aqui a Suécia como exemplo do país que menos impôs restrições, né? Isso é verdade, mas isso não quer dizer que ela não tenha restrições e que ela não tenha distanciamento. Existem sim medidas de distanciamento lá na Suécia acontecendo. Inclusive, eu lembro que, eu não sei se isso ainda vale, mas um mês atrás, talvez 2 meses atrás, a Noruega, que inicialmente foi mais dura, ela já estava com menos restrições que a própria Suécia. Porque ela tinha feito mais no início e depois liberou mais, tinha até passado na frente da Suécia no que diz respeito às restrições. Então, não imaginemos que você voltar às atividades é acabar com o distanciamento. Mesmo aqui em São Paulo, eu posso dizer, eu já fui em lugares públicos, a imensa maioria está cumprindo, sim, regras de distanciamento e espaçamento das pessoas. Não tá. Peraí. Vai na Vila Madalena. Peraí. O Vini pediu antes. Tem um outro fator que pesa também, Paulo, é que muitos dos pais voltaram a trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. E muitas vezes acabam deixando com os avós, que são mais velhos e são do grupo de risco também. Então, acho que tem muitos pais avaliando também se é melhor realmente o retorno às escolas, porque eles estariam num ambiente mais seguro e sem a possibilidade de contaminar as pessoas mais velhas. Agora, Vini, só para fechar esse assunto, tem uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui. Eu, particularmente, defendo a volta imediata das escolas, principalmente com essa situação que a gente vê de bares, restaurantes, shoppings. Mas tem uma coisa que os governos não podem fazer de maneira nenhuma, é autorizar a escola privada a abrir antes da pública. Isso é um atentado, é inversão de valores. Absurdo. Assim, o déficit da escola privada com a pública já é monstruoso. Se fizer isso, aí que esse Brasil, infelizmente, vai ter uma educação prejudicada.